No tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é a evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo? Independentemente de ser batizado no Espírito Santo, todo cristão tem o Espírito Santo. E a evidência de que nós somos batizados no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Algumas pessoas dizem: eu acho que eu fui batizado, mas eu só não falo línguas. Não foi batizado. Primeiro, as outras línguas. A glossolalia quer dizer várias línguas, né? Ou outras línguas. São línguas ininteligíveis e é a evidência externa e inicial de que fomos batizados no Espírito Santo. É a confirmação de que fomos batizados no Espírito Santo. Mas a evidência continuada da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o fruto do Espírito, que são as 9 virtudes. E também a manifestação dos dons espirituais, que também são 9. Falar em línguas não é questão de vontade própria. Hoje neste culto eu vou falar línguas estranhas. Hoje eu vou pregar, eu preciso falar línguas estranhas. Não é vontade própria. Eu não posso falar, hoje eu vou falar línguas estranhas. A iniciativa principal é do Espírito Santo. As línguas proferidas no dia de Pentecoste eram línguas proféticas, desconhecidas dos que falavam, mas conhecidas aos que ouviam. E aquelas pessoas ouviam aqueles quase 120 falar em outras línguas, magnificando a Deus em sua própria língua materna. Eles ouviam, eles magnificarem a Deus em sua língua. E tinha crentes de todos os lados, né? De todos os lados do mundo tinham crentes naquele lugar. E isso é conhecido, como diz Stanley Horton, de xenolalia. O que nós vemos em Atos foi uma concessão divina, a fim de que muitos pudessem crer em Jesus Cristo e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos. Foi o batismo no Espírito Santo, acompanhado de uma mensagem de salvação. Isto é raro acontecer. Quando nós lemos sobre a vida de Daniel Berg, ele também diz que quando eles foram chamados para fazer missão no Brasil, Deus usou o profeta em uma língua nunca ouvida por eles, lá no país de onde eles eram, glossolalia. Porém, quando eles estavam de viagem para o Brasil dentro de um navio, e eles começaram a escutar as pessoas conversando dentro deste navio, eles escutaram as pessoas falando da mesma língua que eles tinham ouvido lá no país deles, né? Uma história maravilhosa de viagem missionária deles. Então era a mesma língua de quando eles receberam a profecia. Os crentes, eles são porta-vozes do Espírito Santo, embora nós estejamos no controle de nossas faculdades mentais. Batismo no Espírito Santo não é possessão, não é êxtase, né? É revestimento. Ponto 2. A função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Edificação pessoal, e se acompanhada de intérprete, ela tem a função profética. Ela deve ser falada comigo mesmo, se caso não houver intérprete. Não há necessidade de se falar línguas estranhas, não havendo intérpretes no microfone. E ficar falando o tempo todo na hora da pregação, porque nós vamos atrapalhar a pregação, né? A maior autoridade no culto é quando está lendo a palavra de Deus, pois nós atrapalhamos a mensagem. Então, associada, como escreveu o apóstolo Paulo, à oração pessoal, ela nos ajuda a orar melhor. Oramos em espírito, falamos em mistério com Deus e glorificamos a Deus. É muito gratificante em nossas devoções pessoais
e também, como em Atos foi, poder indicar recebimento de poder profético. Aquele dia eles receberam línguas estranhas com poder profético para evangelizar aquelas pessoas que estavam ali de várias nações. Simão, quando ele viu que pela imposição das mãos de Pedro e de João, as pessoas em Samaria, elas recebiam o batismo no Espírito Santo, ele desejou comprar aquele dom. A atualidade das línguas. Nós sabemos que as línguas, sim, é para os nossos dias e não ficou só restrita à igreja primitiva. Há quem diga, os conhecidos como os cessacionistas, né? Aqueles que creem na cessação dos dons espirituais, que a língua estranha ela ficou restrita apenas ao dia de Pentecostes. Mas nós sabemos que não. A promessa foi para aqueles dias e ela também é para todos que são salvos, regenerados e aqueles que creem nesta promessa. E também para os nossos dias. Nós já falamos de Cornélio e sua família, o próprio apóstolo Paulo e todos quantos alcançarem esta promessa e creem nela serão batizados no Espírito Santo e falarão em novas línguas. Não existe batismo no Espírito Santo sem falar outras línguas. Esta é a evidência de que nós fomos batizados no Espírito Santo. Dos sinais sobrenaturais manifestos com a descida do Espírito Santo, somente o, abre aspas, falar em outras línguas veio para ficar. Daquele dia, de todos os sinais miraculosos que aconteceram no dia do Pentecostes, somente o falar em outras línguas continuou. Ele veio para ficar. Sinais milagrosos naquele dia introduziram o dia de Pentecostes. Um som sobrenatural vindo do céu, com um vento violento. À medida que o som enche a casa ou templo, línguas como de fogo pousam sobre a cabeça dos presentes. Estes sinais, eles são introdutórios e restritos ao dia de Pentecostes, mas a língua estranha, ela é para todas as eras. Ela diz respeito a todos nós. É necessário hoje, tanto para a vida da igreja, como para a vida individual de cada crente, o falar em línguas, porque nos edifica cada um pessoalmente. E a língua estranha, nós já falamos, acompanhada, né, de intérprete, ela é uma profecia. Então, batismo no Espírito Santo não é salvação, não é regeneração, e nem porque você foi batizado com o Espírito Santo, o seu lugar no céu está garantido. Nós precisamos perseverar, porque os dons espirituais, a capacitação espiritual, são para que nós sejamos usados nas mãos de Deus e fazemos a missão com ousadia, com coragem, com dinamismo, com poder e com graça. Mas para ser salvo é preciso muito mais do que isso. É preciso ter uma vida de santificação, uma vida de retidão, uma vida de obediência. Nós encontramos Jesus dizendo, né, muitos naqueles dias dirão: Senhor, mas em seu nome eu profetizei, eu ganhei almas, eu preguei, curei enfermos. E ele vai dizer: não vos conheço. Então, além desse revestimento, nós precisamos ter uma vida de santificação. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. E quero mandar um forte abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs, né? Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode retribuir o carinho e as orações de todos os irmãos. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.